de um verbo, porque em inglês não existe o tal de sujeito oculto. Mesmo que seja um sujeito neutro. A tradução, a melhor tradução para essa resposta é: custa em torno de R$200. Veja que você não traduz, você acaba não traduzindo o pronome it. Você não diria isto custa, mas apenas custa em torno de R$200. Vamos falar mais um pouquinho sobre how much. Se você disser apenas how much, digamos que você entre numa loja e diga para o vendedor, para a vendedora, how much? How much? Você não está dizendo quanto é, ou quanto é isto, ou quanto custa isto. Você está apenas dizendo quanto, mais nada. How much? Quanto? Se você quiser dizer quanto é isto, você precisa dizer how much is it? How much is it? Quanto é isto? How much is it? Se você quiser dizer quanto é aquilo, você dirá how much is that? Pronome demonstrativo, that, aquele, aquela, aquilo, que nós usamos sempre que nos referimos a alguma coisa que está um pouco afastado de nós, fora do alcance da mão. Se você estiver apontando para algo, você pode dizer how much is that? Quanto é aquilo, quanto é aquele, ou quanto é aquela? How much is that? Mas, se você quiser dizer quanto custa, ou quanto isto custa, aí fica um pouquinho mais complicado. Vamos apagar o quadro e vamos ver este exemplo que é muito interessante. Vamos facilitar. Quanto isto custa? Quanto isto custa? Ou quanto custa isto? Tanto faz. Quanto? How much? Isto. It. Verbo custar. Cost. E agora a pergunta é cost ou costas com S? O verbo está após um pronome reto, ou melhor, a terceira pessoa, he, she, it. No caso, o pronome it, terceira pessoa do singular. Sabemos que precisamos acrescentar um S quando o nosso verbo principal é do grupão. Mas você precisa pensar, você precisa lembrar do seguinte detalhe. O acréscimo de S ou mudança na grafia na terceira pessoa do singular, he, she, it, ocorre somente quando a frase é afirmativa. E esta é uma pergunta, portanto, não há qualquer alteração. Mas falta alguma coisa da nossa pergunta. Por quê? Porque o nosso VP, o nosso verbo principal, é do grupão. E estamos fazendo uma pergunta. Portanto, nós precisamos de auxílio, precisamos de ajuda, precisamos de um auxiliar. Faltou a palavra does, que é o auxiliar que usamos com o pronome reto it. How much does it cost? How much does it cost? Vamos visualizar. How much does it cost? Quanto isto custa? Quanto, auxiliar, não traduz, isto custa.
How much does it cost? Bem, este foi o longo item, o uso das expressões how many, how much. Em breve voltamos com o último item da unidade 11, os números. Vamos falar mais algumas coisas sobre os números. Até já! Unidade 11, os números. Bem, vamos ver aqui uma nova palavra. Vamos escrever no quadro. Thousand. Thousand. A palavra thousand, você precisa visualizar. Thousand. A palavra thousand significa 1000. Estudamos no livro 1 os números até 999, 999. Bem, associando agora o número 1000, a palavra thousand, com aqueles números previamente aprendidos, poderemos expressar praticamente qualquer algarismo. Então, vamos ver alguns exemplos. Para dizer mil, normalmente se usa o número 1 na frente. One. 1000. 1000. 1000. 2000. 2000. 2000. 2000. 3000. 3000. 3000. E assim sucessivamente. Então, vamos repetir aqui. Thousand. 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 1000. 1000. 2000. 2000. E o último, 3000. 3000. Vamos ver mais um exemplo. How much does a good laptop computer cost? Bem, vamos analisar esta frase. How much does a good laptop computer cost? Quanto, auxiliar não se traduz, um bom computador portátil custa. How much does a good laptop computer cost? Vamos criar um valor aqui. It costs. Lembre-se que este sujeito, it, está substituindo o sujeito da pergunta, a good laptop computer. Na pergunta, o sujeito é a good laptop computer, que foi trocado pelo pronome pelo pronome it. Agora o nosso sujeito é it. Na frase afirmativa, temos que usar a letra S, porque o verbo custar é do grupão. It costs around $1,000
No, what? No. A good laptop computer? No. It costs around $3,500. It costs around $3,500. Então, o it é o pronome neutro, não precisamos traduzi-lo. A resposta ficou assim: custa em torno de R$3.500. How much does a good laptop computer cost? It costs around $3,500. Bem, chegamos ao final de mais uma unidade, ao final da unidade 11, a primeira deste seu segundo livro. Estamos caminhando, passo a passo. Temos pela frente mais 9 unidades até concluirmos o nível de introdução. Te vejo em breve na unidade 12. Até lá!